Este projeto independente conta com o apoio de pessoas como tu. Considera apoiar em patreon.com/Pedro on the Road. Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje estamos aqui com o João Bento. Olá, João. Olá. O João vai nos falar acerca de uma grande viagem que fez recentemente em que houve encontros de... O que é terceiro grau? Que se diz, geralmente. O pessoal quando quer dizer que é um encontro assim todo tricona... Será que é por causa das queimaduras de terceiro grau? É possível. É um bocado aleatório. Vai haver encontros de terceiro grau com malta. Não sei se chegaste a encontrar sicários ou estiveste em sítios onde o sicariado era uma coisa... Estive em sítios onde o sicariado era muito normal. Vai haver isso. Vai haver também toda uma aventura na Bolívia completamente ilegal. E vai haver também um progressivo desabrochar perante uma nova profissão na produção de fotografia e vídeo, que o João foi descoberto nesta viagem. O João fez uma viagem de 1 ano e pico, começando na América do Sul e indo até ao México, sempre por terra, com exceção do Estreito de Darien, correto? Certo. Entre a Colômbia e Panamá. Fiquem por aí, vão curtir. Pois é, João. Quem diria que, assim, de repente... É que eu ontem estava em São João da Madeira e fui ver uma carrinha, quero comprar uma carrinha. Jovem, tens uma carrinha, queres vender? E a carrinha era em Marinhais, em Santarém. E depois eu tentei fazer com que a viagem valesse a pena. Fui à minha lista de malta que tinha para gravar a Metamorfose e apareceu alguém de Setúbal e de repente vinha Setúbal, aqui na Casa Bahia, um sítio muito chido já agora, vinha Setúbal a gravar e encontrei o João porque o João tinha-me recomendado a Sara, que esteve 5 anos a trabalhar no Zanzibar. Em Zanzibar como professora de kitesurf, não é? Sim, que é exatamente. Super aleatório também, vou gravar com ela a seguir. E entretanto, desde que tu me contactaste até agora, fizeste tu a tua própria viagem. Quando é que foi e o que é que te levou, o que é que te deu aquele empurrão nas costas, o que é que te fez pensar, se calhar eu vou... Porque apesar de nós sermos cada vez mais a fazer este tipo de viagens, continua a ser uma cena um bocado fora, acho eu. Sim, houve aqui um processo, não foi algo espontâneo, foi algo que eu programei com a minha namorada, a Gosha, a minha namorada é polaca, mas a ideia inicial era ir para o Sudeste Asiático e Ásia Central. No entanto, devido aos problemas que surgiram por causa do Covid, a nossa viagem foi cancelada 2 semanas antes de iniciar, por causa do Covid, foi uma coisa assim muito repentina. Ias para onde? Para onde é que íamos? Voar. Íamos voar por uma companhia de Singapura, agora não me recordo, Scoot, uma coisa assim, Scoot. Íamos voar até Singapura porque era a viagem mais barata que encontramos. E depois íamos começar pelo Sudeste Asiático e íamos finalizar na Ásia Central. Entretanto, os planos tiveram que ser alterados por causa do Covid. Houve um tempo de espera grande, de um ano e tal, e apenas o Sri Lanka e o Nepal estavam abertos e decidimos, ok, não vamos arriscar, não vamos ficar só pelo Sri Lanka e pelo Nepal, queremos ver mais países, portanto decidimos, vamos embarcar numa nova aventura, vamos até à América Latina e vamos ver o que conseguirmos. E ainda assim houveram algumas restrições no Chile, no Equador, muitos países que só se podia entrar por via aérea e os bilhetes estavam muito caros, e mais tarde falarei sobre isso, porque foi isso que nos levou a atravessar ilegalmente do Peru para a Bolívia de forma terrestre, porque era a forma mais barata, ainda que tivéssemos que fazer algumas coisas pelo meio. Ok. Então, voaste para o Peru e qual era tinhas algum plano em específico no Peru? Sim, o único plano que tivemos durante toda a viagem foi fazer voluntariado em Trujillo, que, se não me engano, não quero estar aqui a dar dados falsos, mas se não me engano é a segunda maior cidade do Peru, tem cerca de 1 milhão de pessoas, acho eu. Também esta informação também não tenho a certeza, mas falámos com pessoas que eu conheço da Para Onde, a Joana e outras pessoas, falámos um bocadinho acerca da experiência. Para Onde? Aquela agência de voluntariado que está sediada em Lisboa. Ok, eu Para conheço Onde? o nome, mas confesso que... Eles também tiveram lá no festival de agentes minimalistas, quando eles também estavam lá a representar a agência. Mas sim, eles já têm muitos projetos em vários países, em todo o mundo. E pronto, inicialmente vamos para o Peru, vamos fazer este voluntariado, vamos para esta cidade. Era um bocadinho um projeto fora, não queria chamar convencional, mas era uma NGO que era um bocadinho fora dos parâmetros normais, dentro de condições um bocadinho fora do normal também, e achámos que era um desafio interessante. Fora do normal porque...
Fora do normal, a nível de segurança e a nível do projeto em si, que era uma falta de organização extrema, tinhas que tu organizar tudo e assim se verificou. Era, olha, toma papéis e vai dar aulas aos miúdos. De inglês. Aulas de inglês, aulas de música, aulas de matemática, mas não havia uma programação, não havia uma programação, não havia um planeamento. Era, estão aqui os miúdos, eles não podem ir para a escola pública, porque embora a escola pública seja gratuita no Peru, os manuais, as fardas, tudo tem que ser pago, e há famílias que nem para isso têm dinheiro e são obrigadas, ou seja, não são obrigadas, não conseguem meter os miúdos na escola, e os miúdos acabam por ir para estas escolas e estas NGOs que existem um bocadinho pelo país todo, e é assim que o ensino se dá em algumas zonas, e alguns deles conseguem ingressar através de apoios, conseguem ingressar no ensino normal, no ensino público. E pronto, e foi neste contexto que nós fomos, pá, isto é desafiante, isto vai ser interessante, e foi assim que iniciámos a nossa viagem. Portanto, aterramos em Lima, de Lima fomos diretamente para Trujillo. E lá tiveste algum tempo em Lima? 2 dias, voltei a Lima, mas desta vez foi só tipo 2 dias. E foi... tal? Nada especial? Epá, por acaso, é um episódio engraçado, porque nós não conhecíamos nada de Lima. Não vamos para Miraflores, se a gente vai para Miraflores, vamos para outra zona. Pá, e ficámos de caras para uma favela, uma zona super perigosa, onde chegámos no primeiro dia, metemos as coisas no hotel, o pessoal perguntando-nos o que é que vocês estão aqui a fazer. Pá, uma cena que até tinha tipo gradimentos, super hardcore, ainda me lembro disto. Saímos para ir a uma zona comprar comida, claro, uma espécie de mercado, epá, e fomos logo perseguidos e tivemos que correr, logo assim o primeiro dia, logo assim à entrada. A sério? Assim, logo Porque estás a caminhar e começas a reparar que alguém vem atrás de ti. Passámos numa zona que ainda me lembro que lhe chamei de, pá, isto não mete a piada, mas chamei-lhe de Bagdá, porque estava completamente destruído, com buracos de tiros, autocarros abandonados, muita coisa queimada, pneus, e nós, eu não sei o que é que estamos aqui a fazer. Entretanto, pessoal que vivia na rua começou-nos a seguir, a chamar Chico, e aí? E começaram-nos a seguir e nós tivemos que correr até esse mercado. Entretanto, com pessoas, conseguimos esquivar-nos e distraí-los, e entretanto voltámos de táxi e a coisa correu melhor à vida. Mas pronto, começou assim a nossa viagem, e de Lima apanhámos um autocarro que foram tipo umas 18 horas, uma coisa assim, 18 horas, e assim que chegámos a Trujillo, parámos numa cidade, parece uma favela gigante. Não há prédios, tu deves saber isto se estiveste lá, não há prédios acabados, há muitos prédios que não são finalizados, porque a justificação que me deram, que eu não sei se é verdadeira, é que muitas vezes o imposto que tens de pagar para que um prédio seja finalizado, ou seja, pintado, é demasiado grande para as pessoas. Eu já vi isso também em vários países. Pronto. Sempre duvidei um bocado. Sim, mas foi como disseram. E eu acreditei, e de facto a viagem, o Trujillo era feito destes edifícios, portanto era tudo em tijolo. Tudo em tijolo, e a partida foi logo assim um choque. Eu já estive em zonas assim, mas aquilo era de facto muito grande. E assim que cheguei a Trujillo, pronto, falámos com a pessoa, a dona do projeto, que criou este projeto porque perdeu um filho há muitos anos e queria ter contacto com crianças, e decidiu ajudar as crianças que tinham necessidades. E foi assim que este projeto foi criado, e ela, no meio da comunidade, tenta agarrar as pessoas que não têm pais, os órfãos, os miúdos, os órfãos, tenta agarrar as pessoas com famílias com muitas necessidades, como eu estava a explicar no início, e foi neste contexto que nós fomos para lá, e que eu decidi dar aulas de matemática, porque a minha formação, apesar de hoje em dia trabalhar como fotógrafo e videógrafo, a minha formação é em engenharia, e senti-me à vontade para poder ensinar matemática. Não me sentia assim tão à vontade em espanhol, eu pensava que o meu portunhol era suficiente, mas aquilo não correu muito bem ao início, mas fui-me adaptando, porque não falava assim muito bem espanhol, mas consegui, através de gestos e mímica, aquilo foi decorrendo e foi cada vez mais melhorando, mas foi intenso este projeto, porque não éramos só professores nesta NGO e nesta escola, como éramos também, sei lá, parecíamos que éramos agentes, não é agentes sociais, mas assistentes sociais, é isso que eu queria dizer, porque muitas das vezes os miúdos chegavam lá a chorar, sem nada para comer, acabávamos por fazer muita comida, para além de criar atividades lúdicas, também preparávamos comida em casa, levávamos comida, material escolar, comprávamos material escolar porque eles não tinham dinheiro. Se não tinham dinheiro para o ensino público, claro que também não tinham dinheiro para comprar material escolar. Então foi muito isto, foi intenso a todos os níveis, emocional, cansaço físico, a fazer muitas coisas sem parar,
e foram assim que se passaram 3 semanas a conhecer a realidade deles. Fomos muitas vezes às casas deles para levar comida diretamente às casas que não eram casas, eram tipo barracas, hum, literalmente barracas, e às vezes nem paredes tinham, nem janelas tinham, e aquela zona é quente, porque está ao nível da água, e é quente praticamente durante todo o ano, e foi, pronto, foi intensa a esse nível. E pronto, parámos com muitas situações, e ouvimos muitas situações. Por acaso estava, para além de ter conhecido, para além de saber que aquela era uma das cidades com mais criminalidade, sicariado no mundo, eu sabia isso, mas por acaso até conheci uma pessoa que não estava a lembrar, que recordei agora, que foi um taxista, e soube através de uma pessoa que já lá estava há 2 anos, que era taxista de manhã e à noite matava pessoas. Pronto. Sim. O gajo disse isso? Não, disse uma pessoa que trabalhava lá há 2 anos, uma espanhola, a Carla, e que sabia, porque era amigo dela, e sabia, e tinha essa informação, pronto. Que de manhã e à tarde era taxista e à noite... Isso é muito fora. Isso é muito fora, é muito fora. E era uma pessoa super normal, parecia uma pessoa super normal. Levou-nos várias vezes à praia, porque havia uma zona que era Huanchaco, que era uma zona onde... Mas era uma pessoa que tu viste mais uma vez? Sim. Mas não é estranho? Não é estranho, tipo, estás com... Era estranho, mas logo desde cedo nós tínhamos essa informação e nunca nos questionámos muito. Eu não estou a julgar, e quanto mais vezes apanhares o táxi dele, se calhar mais dinheiro ele tem e menos pessoas precisa de matar. É um bocado uma lógica meio estranha. Uma lógica um bocado estranha, mas é um bocado estranho, mas não sei, é uma coisa com que as pessoas vivem em Trujillo, que era básico, e eu ouvi comentários, e coisas ridículas do género, aqui o pessoal, os homens fartam-se muito das mulheres, principalmente quando elas se metem no álcool, e quando se fartam muito, decidem matá-las, assim, sem sentido nenhum. Mas falava disto com uma normalidade, com que, enfim, tu deixavas de questionar o que é que fosse e, ok, aceitavas. Mas como eu te tinha contado há bocado, nós chegámos a conhecer polícias que iam à nossa casa, porque éramos um grupo de voluntários, cerca de 10, agora não consigo precisar. Eles iam à nossa casa para saber se estava tudo bem e tal, mas entretanto também iam lá numa de flerte e levavam o pessoal, as voluntárias, fossem da França ou da Alemanha, para beber um copo e tal. Aquilo tudo ali não fazia sentido, estás a ver? E em troca diziam, estejam descansados, nós andamos aqui, estás a ver? Uma espécie de oferecemos proteção, mas ao mesmo tempo, venham lá connosco e bebam um copo connosco. Sim. Isto não faz muito sentido, mas let it go. Eu, país em desenvolvimento, nunca curto envolver-me com a polícia. Nós não escolhemos, mas... Pois. Mas é verdade, mas eu também não. Não confio. Não dá. E ali, tive situações na Colômbia e no México, tipo, não dá. E amigos meus no México, do género, olha e tal, no teu carro, olha, tens aqui cocaína. Agora vais ter que pagar uma multa. Mas eu não consumo. Consomos. Agora vais ter que pagar uma multa. Estas coisas acontecem no México, deves saber. E, portanto, e na Colômbia também aconteceram algumas situações e eu não confio também muito na polícia e sempre que posso evito envolver-me com a polícia, sim, claro que sim. E estiveste lá um mês e depois eventualmente, tipo, lá como é que o pessoal estava a lidar com o Covid? Olha, eu fui ainda em altura de Covid, porque isto foi ainda nos finais de 2021, passei o Natal lá, vi pela primeira vez uma cena que nunca tinha presenciado, que é, não sei se alguma vez passaste o Natal na América Latina. Eu nunca passei o Natal, passei uma vez, no Congo. Eles tanto no Natal como na passagem de ano, com uma semana de intervalo de tempo, uma semana, tipo, celebram como se fosse o último dia da vida deles, com foguetes, toda a gente compra foguetes e toda a gente manda foguetes para o ar, mas é uma cena... Por acaso ouvi falar nisso recentemente, mas uma cena tipo, também. 45 minutos, mas será assim um fogo de 45 minutos? Mas foi brutal poder assistir isso. Claro que, tanto quanto sei, há certas coisas que não são permitidas com fogo de artifício, mas ninguém queria saber disso em Trujillo. E toda a gente mandava para a frente, para o ar, na diagonal, o que é que fosse fogo. Aquilo era quase arriscado estar na rua com aquele fogo de artifício, mas foi giro ver esse espetáculo, completamente descoordenado em todo lado o fogo. E tanto o Natal como a passagem de ano, passei-os lá em Trujillo e foi espetacular. E depois disso, decidi começar então a minha viagem de 1 ano e 1 mês, mais ou menos. E começámos porque, tanto eu como a Gosha, gostamos muito de montanha e decidimos ir a Huaraz, que é uma zona não tão turística como a zona de Cusco, onde tens Machu Picchu e a Montanha das Cores, etc, o Alto Sagrado. Decidimos ir a Huaraz
E em Huaraz, epá, fizemos caminhadas a 4.000 e tal metros de altitude durante 14 horas. Foi espetacular, porque vimos lagos super bonitos. Durante 14 horas o quê? 14 horas a caminhada. Tiveste 14 horas a caminhar? A caminhar assim a 3.000, 4.000 e tal metros. Sim. Fogo. Foi 7 para lá e 7 para lá. Fomos muito cedo e voltámos muito cedo. Porque não eram assim tantos quilómetros, mas era super desafiante. E como íamos a caminhar a uma altitude que não nos permitia ir a um passo rápido, tínhamos que ir tipo, muitas vezes a andar, muitas vezes parar, nem toda a gente tinha o mesmo ritmo e fazer. Por acaso já não me lembro quantos quilómetros é que foram, mas sei que foram se calhar 7, uma coisa assim, já não me lembro muito bem. Mas fazer 1 quilómetro ao nível do mar não é de todo o mesmo que fazer a 4.000 e tal metros. Pois imagino. E depois tivemos que parar muito tempo para descansar, mas foi brutal e aconselho toda a gente a ir a Huaraz. Foi um dos maiores sustos que tive. Foi também em Huaraz, onde nós andávamos com os colectivos, deves saber, colectivos de 9 e 10 pessoas, até chegarmos a estas lagoas, eram tudo caminhos indescritíveis, mas basicamente a largura da estrada era tipo a largura da carrinha, e muitas vezes eu estava a olhar pela carrinha, a olhar assim lá para baixo e conseguia ver os precipícios e as cenas e era que é isto? Então tive bué de medo disso, tudo o resto compensou, mas foi super desafiante nessa perspectiva. E daí do Huaraz voltei a Lima, aí sim já por acaso fui para Miraflores desta vez. Não. Decidi ir para Miraflores e aí tive cerca de uma semana e daí iniciei uma viagem por todo o Peru, onde parei na zona de Mas Cusco. Miraflores é que é a zona mais chique. É a zona mais chique e não se sente, honestamente não se sente, Não és perseguido, não é perseguido, que é um bónus. não se sente qualquer tipo de perigo, pelo menos durante o dia, e toda a gente fala, e é verdade, e está-se muito bem, toda a zona histórica, a zona ribeirinha, toda essa zona, não senti qualquer tipo de perigo, e conheci pessoal bacana, super bacana. Não é necessariamente uma zona posh, é assim uma zona segura, estás a ver? As rendas são obviamente mais caras, mas é uma zona segura, onde a malta vai beber os copos, quem gosta de surf vai surfar, tem muitas zonas culturais, vi lá muitos cafés com diferentes tipos de música, portanto não se resumia ao reggaeton, portanto é uma cidade, é uma capital, pronto. E gostei principalmente da parte artística da cidade, porque permitiu-me ver algumas coisas de arte, e que é uma cena que eu curto. E foi fixe nessa perspectiva, fui beber um copo e tal, e até à praia, e é giro, e é moderno, é relativamente moderno, essa zona é relativamente moderna. É uma coisa que eu não estava por acaso à espera, é que nas grandes metrópoles da América Latina, está-se bem, tipo, há muitos prédios, há muitos arranha-céus, diverge muito e contrasta muito com o resto da cidade, é tipo barracas, O resto do país, sim. é com o resto do país. Há ali sempre um contraste gigante, mesmo dentro da própria cidade. Mas sim, aí teve tudo bem, gostei, foi uma boa semana, mas para mim tudo o que veio daí para a frente foi muito melhor, porque tem muito mais a ver com aquilo que eu gosto, que eu gosto de fazer, que quando vou nestas viagens long term, para mim é para visitar e conhecer mais cenas relacionadas com paisagens e relacionar, se puder estar com a parte mais indígena e raízes do país, melhor, portanto nessa perspectiva foi melhor, daí para a frente. Pronto. Depois daí, de Lima, diretamente fui para Cusco, onde tive, tipo, não sei, 3 semanas a um mês, uma coisa assim. 3 semanas? Fazer o quê? Fui ao Val Sagrado, conheci bem Cusco. Cusco, para quem não sabe, é onde tem para quem não sabe, agora não lembro do nome, o Machu Picchu. Machu Picchu, sim. Apesar de Machu Picchu estar tipo a 1 hora e tal, 2 horas, depende, podes ir de várias formas, podes ir de autocarro, ou podes ir de autocarro e depois de comboio, que é muito caro esse comboio, ou podes fazer o que eu fiz, que foi Salcantay Trek, não sei se já ouviste falar. Não. Então, são 5 dias, onde fazes cerca de, eles dizem 80 km, mas não é verdade, porque toda a gente contabilizou, uns nos relógios, outros nos telemóveis, são mesmo cerca de 100 km, porque com todas as paragens, o ir e vir, ver aquela lagoa e volta atrás, e volta a aceder ao caminho, e para aqui, vai ali, acabas por caminhar 100 km durante 5 dias, é completamente hardcore, houveram pessoas a desistir, nada contra pessoas de idade superior, mas as pessoas que tinham mais do que 50 anos desistiram, nem aguentaram depois do primeiro dia, porque tem muitas elevações, também voltas a subir a quase 5.000 metros, estás ao pé de icebergs. Sério? Yeah.
Eu, por acaso... Icebergs ou... Icebergs. Epá, eu acho ou que aquele cubo de gelo gigante. eles chamam Ou- icebergs. Como é que chama aquele, o Perito Moreno na Argentina? Não sei. Sabes, que é um bloco de gelo... Glaciares. Glaciar? Ai, não é icebergs, é glaciares. Ok, estava a estranhar. São glaciares. Eu queria dizer glaciares. Ok. Sim, era glaciares. No meio do Peru, uma iceberg. Se calhar tem um lago enorme, ou assim. Não, é isso, desculpa, o glaciar. E por acaso até não assistimos porque estava muito nublado num dos dias, mas ouvimos uma avalanche. Ok. Ouvimos uma avalanche, isso foi brutal, tipo, o sentimento de insegurança de género, o que é que está a passar? O que é que está a passar? Será que vem para aqui? Será que não vem? E o guia tipo, tranquilo, meu, está só ali ao fundo a uns quilómetros, na boa. Mas e até perguntámos, mas alguma vez aconteceu uma coisa de mal aqui? É pá, sim, por acaso há uns anos houve um não é um deslizamento, o que é que eu acabei de dizer? Acabei de esquecer Uma avalanche. Uma avalanche, esqueci da palavra. Houve uma avalanche que percorreu 60 km e matou várias pessoas porque acabou por passar em pequenos povos indígenas e levou tudo. E acabou por levar árvores e acabou por gerar alguns deslizamentos, pelo que me lembro do que explicou. E ele explicaram-nos isto e nós vamos passar por lá. Vamos, mas foi há 3 anos, está tudo bem. Sim. Está tudo bem, bora, segue. Mas isso foi brutal, foi super, super fixe. Começámos numa zona super fria, estava tudo incluído no pacote, que para o que era, não acho que tenha sido caro, porque dormíamos, estava tudo incluído, dormida, comida, etc. Tinham tudo preparado para quem fosse vegetariano, vegan, o que é que fosse. E essa viagem acabava no Machu Picchu. Portanto, eu acabei por fazer uma das coisas que algumas pessoas fazem, que é caminhar até Machu Picchu, mas a maior parte da malta diria que faz autocarro-comboio ou autocarro. Epá, e sim, foi a cereja no topo do bolo, Machu Picchu. Eu curti bué, não quero saber se é bué turístico, é Eu tipo... adorava ir. Pá, é brutal, é brutal. Todos os surroundings, não sei como é que é em português, os... O que está ao redor. Sim, o que está ao redor, pronto. O que está ao redor é lindo, o enquadramento daquilo é tipo, pá, não dá para explicar, é no topo de uma montanha e só tens assim cumes à tua volta e é tudo, como é que esta malta, há não sei quantos anos atrás, trouxe estas pedras e como é que as trabalhou. Tudo aquilo é fantástico, é brutal mesmo. E sim, fiz isso, fui ao Val Sagrado, fui à Montanha das Cores e até fui outra coisa que não me lembro o nome, mas adorei essa zona e há muitas atividades para a malta que gosta de yoga, parte de espiritualidade, ayahuasca, essas cenas todas. Para a malta que gosta disso, é uma zona brutal, Cusco. Não só Cusco, mas todas as vilas à volta, há muita gente a parar ali à volta e tem muita coisa para fazer ali na zona de Cusco. Posso continuar? Sim, força. Depois desta parte, decidimos ir, a ver se não me engano aqui em nada, sim, fomos diretamente a uma cidade que se chama Arequipa, não sei se já ouviste falar. Já sou o nome, por acaso. Epá, é uma cidade bué da cool, man. É uma cidade bué da fixe, porque esta parte não é tão fixe dos próprios peruanos para com os próprios peruanos, ou seja, eles metem-se num patamar diferente dos outros peruanos. O pessoal da Arequipa. O pessoal da Arequipa, nós aqui somos mais cool, são todos rockabilis, curtem todos rock, tipo, pá, eu sou de peruano, mas não ouço reggaeton. É um bocado esse sentimento lá. Não quer dizer que isso seja fixe, mas para quem não curte reggaeton tipo eu, foi bué da fixe. Pô, para mim é a pior coisa da América. Mas foi bué da fixe. A pior prenda para o mundo. Foi tipo... Eu em África vi o reggaeton, mano. Foi tipo o sítio onde eu me senti mais em casa e eu já tinha ouvido falar disto, mas depois de estar lá, pá, isto é mesmo verdade. E é mesmo a sério. Havia mesmo avenidas, filas, bairros, onde só havia bares de indie assim, muito eletrónico, rock. Pá, eu assim, man, isto não é América Latina. E eu curti bué essa cidade e era para ir lá uma semana e acabei de ficar tipo 3. E foi lá que conheci o espanhol, uma pessoa que se tornou um grande amigo nosso e que acabou por ir connosco, comigo que eu gosto, para a Bolívia. E pronto, estando em Arequipa, fomos visitar uma coisa que é relativamente conhecida, que é a Colca Valley, que é brutal. É um valley, dá para caminhar, foi o que nós fizemos durante 3 dias. Também surgiram uns trabalhos aí, acabei por fotografar num resort e andei a filmar drone. Foi uma experiência bué da fixe. E tudo muito aleatório, porque todos os trabalhos que arranjei foi sempre muito de boca a boca, entrar nas agências de viagem, hostels, resorts,
falar com as pessoas, mostrar o meu portfólio e arranjar o trabalho. Negociar, às vezes não conseguia negociar. Valores conseguia negociar. Ok, então fica aqui um Ou mês. seja, tu aqui já estavas numa de tentar fazer. Sim, eu aqui já tinha feito uma outra coisita, muito pouco. Foi na Bolívia que começou a surgir assim em massa. Ok. Mas já estava a fazer. E aqui foi um dos sítios onde fiz. Fui aquele Vale, voltei à Arequipa. Mas tu já fotografavas em Portugal? Sim, já fotografava. Tinha iniciado, a minha carreira tinha pouco tempo, tinha cerca de 2 anos como fotógrafo, mas já tinha tido tempo de juntar muito material porque voltei a estudar na altura do Covid, tirei um curso técnico de fotografia e isso deu uma oportunidade para ir fotografando pessoas, produtos, fotografia de produto, arquitetura, um bocadinho de tudo. Portanto, deu-me para criar um portfólio. E utilizei isso já na viagem e deu jeito. Realmente deu jeito porque algumas empresas eram do género. E o que é que tens para mostrar? Tenho isto. Ok, boa, segue. E depois disto, voltei para a equipa. Eu honestamente já não me lembro como é que surgiu a hipótese da Bolívia. Nessa altura não tinha estudado em nada, mas uma vez estava no sul do país. Começou-se a falar. Eu não sei se foi o espanhol ou se foi alguém que nos disse: então e se fôssemos à Bolívia? Bora. Por que não ir à Bolívia? Começámos a investigar e sabíamos que podíamos passar por terra por vários pontos. Teria sempre que ser feito através do lago de Titicaca, que está quase a 4.000 metros, está a 3.800, se não me engano. Era uma coisa assim, cerca de 3.800. E começámos a investigar e, ok, bora fazer isto. Mas, no entanto, começámos a ler que, por causa das restrições ainda do Covid, porque países como o Equador, do que eu me lembro, não deixavam entrar por terra, portanto as fronteiras terrestres estavam fechadas. A Colômbia, não tenho a certeza, mas a Colômbia na altura ainda estava e depois abriu, e acho que foi dessa forma que fomos, mas na altura acho que ainda estava. A Bolívia certamente estava, e nós decidimos ir até à Bolívia por terra, mesmo sabendo que as fronteiras estavam fechadas. Porquê? Porque ou alguém nos disse, ou nós lemos alguns, também já não me recordo disto, que teríamos que pagar à polícia e conseguimos passar, mas sem grandes seguranças nada nós fomos. Não tínhamos certeza de nada. Sei que lemos alguns. O vosso plano antes disso era, antes da ideia de ir à Bolívia, não era ficar no Panamá um ano? No Panamá, perdão, no Peru um ano. Não, a nossa ideia era chegar ao México. Era esta a nossa única ideia. Como? Ainda não sabia. Não sabia. Aqui pelo meio, isto que eu te contei, tivemos muitas vezes autocarros, mas também tivemos algumas boleias. Portanto, foi assim uma mistura de boleias e autocarros. Boleias e autocarros. Mais autocarros do que boleias, porque às vezes não tínhamos tempo, apesar de termos tempo, mas queríamos mudar. Enfim, foi o que foi. E pronto, decidimos ir à boleia para baixo, em vez de ser para cima para o México, fomos para baixo, fomos para a Bolívia, um bocadinho para baixo. E decidimos arriscar. Bora, vamos arriscar. Fomos até uma terra que se chama Desaguadero. E lá sabíamos que tínhamos que atravessar uma parte do lago Titicaca que era muito curta, estamos a falar de 2 minutos de barco, onde pagávamos uma coisa equivalente a 50 cêntimos. E sem saber de nada, depois de uma viagem gigante, mais uma vez, de autocarro, de umas cerca de 10 horas, uma coisa assim. Fomos diretamente, pela noite, aí foi durante a noite, fomos diretamente de tuk-tuk, porque assustaram-nos, vocês já não vão apanhar os barcos e tal. Era um bocado de tanga, mas fomos. Eu, o espanhol e a Gócia, atravessámos. Então, tivemos essa travessia de 2 minutos. Aqui começa um bocado o filme, porque não sabíamos bem o que fazer, sabíamos que tínhamos que apanhar um coletivo até La Paz, mas assim um bocado perdidos e à espera de ser descobertos pela polícia. Começámos a andar, onde é que estão os coletivos? Se calhar não nos vão apanhar. E depois, assim, já a avistar os coletivos lá à frente, de repente, e vindos do nada, numa esquina, aparece um grupo de 2 ou 3 militares, assim, com armas. E esse filme, dessa grande aventura, um mês ilegal na Bolívia, que digamos que estar ilegal num país em desenvolvimento não é das coisas mais recomendáveis do mundo, mas o João voltará para a semana para nos contar. Até lá, se quiserem seguir as suas aventuras, podem fazê-lo no Instagram em Not Exactly As Planned. Se quiserem também conhecer o seu trabalho como fotógrafo, podem fazê-lo no Instagram também em Bentolândia. Até para a semana. Até para a semana.